Olá, um dia abençoado para você, meu querido. Estamos juntos mais uma vez, continuando a nossa série de reflexões sobre as bem-aventuranças. Mas antes, pedir a você aí que está assistindo esse vídeo, que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, acione o sininho, que é importante, e compartilhe com mais pessoas aí o nosso canal. E você que já está inscrito no canal, não esquece de deixar o seu like, compartilhar, muito importante também. Dizer para vocês que eu estou no Instagram e no Facebook. Então, você pode nos acompanhar também lá nessas outras mídias, né? Que a gente tem muita coisa boa também acontecendo lá nos outros canais. Bom, Deus te abençoe e nós vamos falar hoje da sétima bem-aventurança. Está no capítulo 5, versículo 9 de Mateus, que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É interessante que antes de falar de ser pacificador, antes de falar exatamente da necessidade de ser pacificador, de como ser esse pacificador, eu preciso pensar numa coisa. Se eu quero ser pacificador, se eu preciso ser um pacificador, né, se eu quero ser um pacificador, eu preciso ter paz. Como que alguém que não tenha paz vai ser um pacificador, vai ser um promotor da paz? Então a primeira coisa a pensar é nisso. E uma coisa interessante da gente pensar é que o homem, né, nós, o ser humano, ele vive em conflito. A gente vive em sérios conflitos. Nós temos conflitos pessoais, enfim, são vários os tipos. Enfim, a gente enfrenta vários conflitos. Vivemos em conflito com nós mesmos, o homem vive em conflito consigo mesmo, na verdade, tantas coisas que a gente conflita, né, dentro da gente, certo, errado, fazer, não fazer, ser, não ser, pensa nisso, naquilo. A gente vive em conflito em relação às nossas atitudes, em relação às nossas decisões, nossas posições, nosso comportamento, enfim, vivemos em conflito. A gente vive em conflito com o outro, né? O homem também não vive em conflito só com ele mesmo, ele vive com os outros também, intolerância, dissensões, contendas. Quantas coisas são conflituosas entre nós seres humanos, não é verdade? Então o homem vive em conflito com ele mesmo, vive em conflito com o outro, e o homem vive em conflito com Deus. O conflito com Deus ele é marcado por essa questão do eu, né? Como é que eu faço para anular o meu eu, a vontade de Deus, a minha vontade, a obediência. Então tudo isso gera muito conflito na gente. E se a gente não viver paz no meio de tudo isso, não ter paz no meio de tudo isso, como é que vamos ser pacificadores? E aí a gente vai conseguir entender melhor, né, aquele princípio básico que a gente sempre fala sobre paz, né? Paz não é ausência de conflito, paz não é ausência de problemas. Paz é eu poder conviver com isso, eu poder administrar isso. Paz é eu lutar para resolver isso. Não é só conviver com o conflito, mas é resolver o conflito. Ter a capacidade de resolver o conflito. Ter paz para poder sobreviver a isso, tratar isso, resolver isso. Isso, para mim, é a paz que excede todo o entendimento, né? Não é? Então, a paz não é simplesmente você viver longe do conflito, longe do problema. Isso não é paz. A paz é no meio de tudo isso você saber controlar-se, no meio de tudo isso você lutar para resolver isso, no meio de tudo isso você conviver pacificamente, você viver harmonicamente com as questões que às vezes são inerentes à nossa vida. Enfim, então, somos pessoas que precisamos ter paz. Precisamos viver a realidade dessa paz que excede o entendimento. Precisamos viver a realidade dessa paz. Assim, agora, então, eu posso ser um pacificador. Por isso, Jesus vai dizer, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É muito relacionar, é uma relação muito íntima essa questão de filho, porque assim como o filho ele é obediente, assim como o filho ele é imitador da paz, né? Desculpa, assim como o filho ele é imitador do pai, a Bíblia diz que Deus ele é um Deus de paz. Então nós, como filhos de Deus, precisamos ser promotores dessa paz. Por isso, Jesus vai dizer, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, imitadores do Pai, no que diz respeito a isso. E aí eu fico imaginando como, né, exatamente como eu vou promover essa paz, como eu sou um promotor dessa paz. Eu promovo a paz quando eu promovo a reconciliação, eu promovo a paz quando eu acalmo os ânimos, né? Eu promovo a paz quando eu não coloco lenha na fogueira, ou seja, quando eu não alimento a discórdia, não alimento as contendas, não alimento os conflitos. E quando eu trabalho para resolver tudo isso, quando eu trabalho para que de alguma forma seja amenizada essas questões conflituosas que pode envolver a minha própria vida com outra pessoa ou o que esteja acontecendo ao meu redor, aí eu sou sim um promotor da paz. Quando eu não alimento, então, como eu disse, a discórdia, a contenda, quando eu trabalho para resolver tudo isso,
quando eu tenho entendimento, quando eu tenho respeito, né, mútuo, ou respeito até mesmo com as questões alheias, tudo isso vai me fazer ser um promotor da paz. Quando eu não me submeto a me envolver nas contendas, nas dissensões, quando eu, de alguma forma, evito estar entrando em discussões que vão gerar isso, né? Vão gerar contenda, vai gerar ódio, vai gerar discussões. E esse é um tempo que a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não passe de promotor da paz a alimentador da guerra. Nós temos que ter muito cuidado nesse tempo de grandes discussões que envolvem muitos temas, e eu volto a dizer, não nos isentarmos de discutirmos a questão, mas não promovermos uma discussão que gere mais ódio, que gere mais contenda. Então isso faz com que eu seja um promotor da paz. E olha que nós estamos vendo um tempo no nosso país, na nossa realidade, seja ela político, social, que tem invadido até muitos nossos arraiais como igreja, que nós não temos tido sabedoria para entrar nessas discussões. E às vezes a falta de sabedoria em tratar determinados assuntos tem nos feito, como eu disse antes, ao invés de promotores da paz, promotores da discórdia. Então, é preciso ter muito cuidado, é preciso ter o respeito alheio, né? O respeito com as opiniões alheias, e é preciso, na hora das nossas exposições, das nossas contrariedades, na verdade, das nossas denúncias, que sejamos pessoas que usemos uma palavra que discorde, sim, uma palavra que denuncie, sim, mas uma palavra que promova a paz. Isso em relação ao que eu estou vivendo, ao que nós estamos vivendo. Mas em relação a tudo na nossa vida, em relação a tudo que seja a nossa convivência com os pais, com os filhos, esposos com esposas, patrões com empregados, enfim, nosso relacionamento com os vizinhos, em todo o nosso relacionamento, nós precisamos aprender a sermos pessoas que promovam a paz e não alimentem a discórdia. Por isso a Bíblia vai falar, volto a dizer rapidamente, por isso ela diz assim, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por quê? Eu penso que Jesus diz isso. Porque o filho, ele imita o pai. E a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de paz. Se o nosso Deus é um Deus de paz, nós, como filhos de Deus, imitadores de Deus, seremos então promotores da paz. Deus te abençoe, promova a paz, verdadeiramente mostre que você é filho de Deus. Amém?